Júnior, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. É uma alegria para a gente ter você aqui. Você que representa aí toda uma geração que sonhou muito com aquele time, sonhou muito com aquele título de 2010, né? Você estava ali naquele título de história, time com Egídio, com Ramon. Fala um pouco do seu sentimento em relação àquela época e do seu sentimento vendo esse título de hoje. Né? O Vitória foi campeão baiano ontem. Boa noite, meu amigo. Bem-vindo. Boa noite, para mim é satisfação, prazer em estar falando com vocês. E eu cantei a pedra, viu? Eu fiz a entrevista no sábado para um pessoal lá de São Paulo, que eles também representam também um jornal lá da Dinamarca, e eu falei que ia dar vitória. E deu, né? Mas, com certeza, bate a saudade, principalmente nesses dias, né? Dia de clássico. Eu acho que são os dias que mais mexem comigo. Esses dias aí de Bavi, com certeza. Pois você é um cara que, olha, eu sou corintiano, né? Apesar de ser o âncora aqui do programa, eu sou corintiano. O Léo é Bahia, também torceu muito por você lá no Bahia. A Lucinéia é Vitória, mas eu acho que se você treinar um pouquinho, você ainda tem espaço no meu Corinthians, velho. Tamo mal de centroavante, viu? Rapaz, eu acho que os centroavantes estão sumindo do futebol brasileiro. A realidade é essa. Que tá difícil para a gente apontar aí um camisa 9 que tenha umas características assim de nível mesmo de seleção brasileira diferenciado. Se você vê aí o pequeno Endrick, né? Com tão pouca idade, mas já fazendo uma grande diferença. Eu gosto do Pedro. Tem alguns jogadores que eu admiro, né, como centroavantes, mas eu te digo que eu acho que está muito difícil de se fazer atacantes como antigamente, né? Que a gente encontrava aí, era em todas as séries, podia ser Série D até a Série A, você encontrava centroavantes, caras que viviam de gols, realmente, entendeu? Verdade, o Cara, Otávio. Ciel tá aqui no Ferroviário com 46 anos de idade, jogando, fazendo gol. Ele tá afiado, viu? Pois é. O Otávio tá cantando aí a música que a torcida atua e puxava muito. Júnior Matador faz um gol aí de novo. Eu acho que você se emociona até, né? Como é a relação da torcida com você, Júnior? Você na rua, a galera te reconhece. Como é esse movimento? Olha, eu acho que os últimos 4 anos, né? Os 4 anos que eu passei na Bahia foram muito intensos. Eu acho que o Júnior, né? O José Luiz Guimarães Sanabio Júnior, ele chegou na Bahia fazendo aquele estrago e botando lenha, né, na fogueira. E hoje a gente vê, né, a sacanagem aí dos jogadores do Vitória e os jogadores do Bahia, é o Galinha, é a Sardinha. E contando que isso seja saudável, eu acho que isso tem que continuar existindo no futebol. Eu acho que foi um lance no ano passado onde aquele menino do Santos, ele é até gringo, um pequenininho, subiu na bola, ou Soteldo, fez uma brincadeira e os caras foram para cima dele, pedindo respeito, coisas do tipo. Eu acho que isso aí eu discordo. Futebol tem que ter alegria, tem que ter a sacanagem mesmo entre os jogadores. Claro que todo mundo é profissional e todo mundo defende o seu lado. Mas o meu tempo lá no Bahia, aí na Bahia, né? Quando eu cheguei no Vitória, já foi também, a gente brincava muito, tinha muitas provocações, mas era de um lado o Diabo Louro e do outro, na época, era o Edilson Capetinha, né? Então, foi um ano de campeonato também muito forte, muito intenso, onde o Vitória estava na A, o Bahia estava na B, e tinha aquelas provocações, e acabou que deu Vitória. Mas os meus amigos, né, quando vão para Salvador, que pegam um táxi ou alguma coisa, falam: eu sou amigo do Júnior, o Júnior Pipoca,
o Diabo Louro, os caras, eu conheço e tal. Então, eu acredito que esse carinho, ele continua até hoje. E, apesar de eu só ter jogado aí por 4 anos, né? Mas eu acho que foram muito intensos. Tanto do lado do Vitória, né? Como eu acho que é a melhor fase da minha carreira. E acho que esse ano de 2010 foi um ano brilhante, foi o ano mais marcante aí da minha carreira. Ai, marcou muito também pro Vitória. Ó, Léo, deixa eu deixar claro, rapidinho. Deixa eu deixar claro. Eu sou a favor da versão convertida, a versão Anjo Loiro, quando chegou no Bahia, pô. E na realidade, minha mãe não queria que eu fosse Diabo Louro, porque ela era evangélica. E que Deus o tenha, tá lá em cima. Ela faleceu em 2022. Mas a minha mãe não gostava desse apelido e foi muito difícil dela conviver, imagino, né? Ela é evangélica, Assembleia de Deus, e ela está convivendo com o filho Diabo Louro. Complicado. Eu vou fazer uma pergunta e aí, Lucinéia, você já entra depois da resposta do Júnior, tá? Júnior, o que é que você acha de Alejandro hoje, né? Ele que herdou sua camisa 9, tá agora titular do Vitória, perdeu 2 gols inacreditáveis nos 2 Bavis das finais. Como você analisa aí o desempenho do Alejandro? Olha, eu acho que jogador é fase. É fase, mas se o time não tá se o time não está perdendo e as coisas estão dando certo, eu acho que tem que continuar com ele, sim. Sabe? Tem que continuar, que uma hora a bola vai entrar. Ele está no Vitória por mérito, né? É um goleador. E eu acho que se no Bavi não entrou, mas pode ser aí que ele ajude bastante aí nas outras competições. Vai, Lucinéia. Pergunta, minha querida. Boa noite, Júnior. Satisfação falar com você. Ídolo, né, da torcida do Vitória. Você marcou muito a minha vida em 2010, né, na Copa do Brasil, minha família, especificamente, porque graças a Deus aqui todo mundo é rubro-negro. E eu lembro que um jogo que me marcou muito de Júnior foi Vitória 4, Atlético Goianiense 0, jogo no Barradão, jogo da semifinal. E Júnior, para mim, realmente marcou uma geração, né? Marcou muito os torcedores do Vitória, uma satisfação muito grande poder falar com ele. Concordo quando ele disse que realmente no futebol brasileiro está faltando centroavantes, aquele centroavante mais tradicional, quando a bola chega na pequena área, o centroavante sabe o que fazer. É tanto que a própria seleção brasileira tem sofrido com isso, né? Quantos jogadores da camisa 9 não chega ainda aos pés de Ronaldo, porque Ronaldo, para mim, é o maior centroavante que vestiu a camisa da seleção brasileira. E minha pergunta é justamente sobre o que aconteceu em 2010. Qual foi a maior lição que você tirou vestindo a camisa do Vitória naquela Copa do Brasil, vice-campeonato? É evidente que acredito que teve muita expectativa, né, com vocês, os bastidores devem ter tido situações que é claro que a torcida não imagina o que aconteceu, mas qual foi a maior lição que você tirou com aquele vice-campeonato? Boa noite, e para mim é satisfação também enorme estar falando aí com vocês, né, e com você em especial, já que é torcedora minha até hoje, né, que isso daí eu acho que é uma conquista muito grande, me deixa muito contente em ser reconhecido, né, por uma torcida tão maravilhosa, que eu te falo até hoje, quando eu lembro de Vitória, né, eu lembro do Barradão, do cheiro do gramado, da atmosfera, eu chego a arrepiar, na moral. Mas, como eu falei, foi um ano muito especial na minha vida, aquele ano, e a Copa do Brasil, ela veio assim, aos poucos, que eu lembro que a primeira partida que eu joguei na Copa do Brasil, que foi a estreia do Vitória naquele ano no Barradão, que o Barradão estava interditado, e foi a minha primeira partida como titular, que ganhamos, se eu não me engano, do Corinthians Alagoano. Nós tínhamos perdido fora,
E em casa eu fiz o primeiro gol, e daí começou o grito de Júnior Matador, faz o gol aí de novo, né? Do Diabo Louro. Então, eu acho que o que me marcou demais foram cada partida, né? Cada partida. Aí pegamos o Náutico depois. Se eu não me engano, eu fui até expulso nesse jogo, na minha estreia. E eu não joguei contra o Náutico fora. E no Náutico, no jogo em casa, eu joguei, fiz outro gol. E na sequência, se eu não me engano, acho que com 10 jogos eu já tinha uns 10 gols. Mas é uma competição difícil a Copa do Brasil. E para mim foi muito especial, porque fomos batendo, né, os adversários. Aquilo ali foi de uma facilidade, nós estávamos com... Eu acho que é o mesmo momento que o Vitória está vivendo agora. Aquele momento onde você não precisa nem olhar para o companheiro. A gente já sabia onde cada jogador estava e o que nós poderíamos fazer. E tanto é que quando chegou na final, eu acho que poderíamos ter jogado essa final antes da Copa. Eu acho que poderíamos ter muito mais vantagem aí, já que as duas equipes vinham cansadas com a maratona de jogos, as duas equipes estavam voando. Eu acredito que o duelo ia ser muito mais bonito se tivessem colocado para junho essa final. Mas me deixou uma lição enorme e uma gratidão também maravilhosa de ter, no meu primeiro ano no Brasil, né, que eu nunca tinha jogado aqui, tá jogando com um monte de feras, né? Tanto no Campeonato Brasileiro, onde tinha Fred, Fluminense voando com o começo de Neymar, caras, né, Júnior? Pois é, aí no Santos já tinha Neymar, nos outros clubes, cada time tinha um camisa 10 incrível, né? Paulo Baier, era Valdívia, né? Juninho Pernambucano, e Marcelinho Paraíba. Outros, Ronaldo no Corinthians, né? No teu Corinthians. No Corinthians. E então foram assim, anos maravilhosos, que eu digo que foram assim, anos inesquecíveis para mim. O Eduardo mandou uma mensagem aqui, ó. Ô, Diabo Louro, Júnior Matador faz um gol aí de novo. Esse enterrou o Jair, né, que ele tá dizendo do Bahia. Até hoje ele não conseguiu sair. Vamos, Vitória, minha vida. O carinho da torcida com você ainda é grande, né, velho? E eu queria um dia... Eu fui no Barradão, eu passei 4 meses nas categorias de base em 2017. E eu fui algumas vezes nos jogos, né? E muita gente me reconheceu, porque eu estava na arquibancada e tal. E ano passado eu fui de novo, estava na arquibancada. Mas eu faço até um apelo aí para a torcida. No dia que eu chegar no Barradão, por favor, cantem a minha música só uma vez. Porque eu gostaria de ver esse Barradão aí do jeito que está, cantando, pelo menos me fazendo essa homenagem aí, porque eu lembro assim, né, que, poxa, 2010, já está com 14 anos, né, muitos anos passaram, e eu gostaria até de uma homenagemzinha dessa aí, no dia que eu estiver lá no Barradão. E eu vou esse ano. Vai fazer 14 anos esse ano. Vamos ver aí, Lucinéia, acionar aí, ó. Vou puxar isso aí para quando o Júnior estiver em Salvador, o Barradão fazer essa homenagem. Com certeza. Inclusive, eu tenho também algumas ideias de fazer com o Vitória, sabe? Eu tô com as ideias aqui que é uma surpresa, mas eu vou falar depois. Vou deixar guardadinho aí, mas vocês vão saber aí em primeira mão, dando certo. Mas vai ser um negócio muito bacana que vai servir para o ex-atleta, entendeu? Aquele ídolo do Vitória, aquele cara do Vitória que vestiu a camisa. E eu acho que vai dar certo, tá pertinho. E eu preciso ir a Salvador para conversar com o presidente, né? Ah, com certeza. E outra, eu achei muito legal que no final de semana o Grêmio foi campeão gaúcho e o Grêmio trouxe, né, ídolos do passado e tal. E é muito legal isso. Eu acho que tá caindo de maduro Vitória trazer Júnior, trazer Ramon, trazer Egídio, trazer o Wallace, jogadores históricos. Davi Luiz tá ali no Rio de Janeiro.
Ah, mas é jogador do Flamengo, o cara não pode vir participar de uma homenagem. Hulk também, que foi da base do Vitória. Enfim, eu vou passar para Luiz, mas, ô Júnior, tirando que do outro lado tinha um time monstro, né? Pô, Arouca, Neymar, Ganso, enfim, toda essa galera, o que faltou para o Vitória ganhar o seu primeiro título naquele ano? Eu acho que faltou terem tirado aquela regra, né, do gol fora de casa. Porque o Santos ganhou da gente de 2-1 e nós demos o troco. Eu acho que se fosse com essa regra de hoje, né, iríamos aí com a prorrogação ou até mesmo direto para os pênaltis. É verdade. Faz sentido. Passou que perto o negócio mesmo. Do gol fora de casa aí matou com a gente, acabou com a gente. Principalmente a gente que nós sabíamos que não poderíamos tomar um gol, né? E saímos atrás, fizemos a virada, mas aí quase impossível fazer mais dois, né? Mais dois gols aí para poder levar direto. Luiz, vai lá. Boa noite, Júnior. É uma satisfação estar falando com você. Um cara que eu, na minha adolescência, via, assisti pela televisão, tive esse prazer e agora está aqui participando no mesmo programa, é uma honra. Você chegou a ter uma breve passagem pelo time aqui da minha cidade, o Juazeirense. E eu queria perguntar o seguinte, falando também mais uma vez de 2010, que eu creio que tenha sido o melhor ano de sua carreira, como foi enfrentar aquele Santos de Neymar? E se você enfrentar, vendo você que acompanhou de perto, ali já dava para ter a noção que o Neymar naquela época estava iniciando a carreira, tinha apenas 18 anos, já dava para ter a noção que ele ia se tornar o jogador tão grandioso que ele se tornou. Olha, eu vou te falar uma coisa, o nosso time estava tão concentrado que eu até assisti uma entrevista do Wallace falando que quando o Neymar vinha, ele orava a Deus, né? E foi o jogo que ele mais pediu a Deus, né? Mas nós estávamos numa concentração tão grande e confiança, nível de confiança, campeão baiano, passamos o rodo mesmo, Copa do Nordeste a gente também estava muito bem, no Brasileiro nós começamos bem, e na Copa do Brasil as coisas foram acontecendo. Então, para a gente, não tinha esse negócio, porque está o Neymar do outro lado, ele ainda era um garoto, né? Ele era uma promessa, né? Mas ainda tinha alguns probleminhas, né, com o Dorival naquela época, ainda estava ali, né, nascendo praticamente, né, para o cenário nacional, porque ele já era craque. O pessoal falava que desde os 14 anos de idade que ele já era esperado como um fenômeno, né? Aí você pega o Robinho vindo da Europa também, um monstro, o Ganso acompanhando ele, um garçom, mas foi muito bonito de jogar contra esses caras. Eu digo para você que eram os jogos que eu mais gostava, e principalmente, por incrível que pareça, contra o Santos, eu acho que a maioria dos confrontos que eu joguei, eu fiz gol. Eu fiz gol, já dei drible da vaca em Edu Dracena, e entre outros gols aí que eu fiz no Santos. Trocou camisa com quem naquele jogo ali? Eu peguei a camisa do Robinho e do Neymar. Do Neymar eu tenho até hoje. Rapaz, que beleza. Léo tem uma pergunta especial para você. Deixando ela valorizar mais, para ver se a gente, pelo menos, a gente leiloa ela aí. Pois, já vale muito, né? O que esse menino fez aí na carreira no futebol, meu Deus. Vai lá, Léo. Primeiramente, eu quero agradecer ao Júnior, né, por ele ter topado participar aqui com a gente. É muito difícil a gente conseguir um cara do tamanho até do Júnior, para ele conseguir falar com a gente, é uma coisa muito difícil. Ele topou, ele teve uma humildade incrível de querer falar com a gente, porque a gente está falando de um jogador que foi o jogador que chegou numa final de Copa do Brasil, com o time que era imbatível naquela época, né, porque o Santos estava dando 10, 12, 11, 9, era um time que era praticamente imbatível naquela época, e o Vitória jogou de igual para igual, chegou em uma parte do jogo que deu para acreditar que a gente... Eu sou do Bahia, mas naquela época também assistia aí, muito. Para não ver que é mentira minha, ó. Aí, ó. A camisa do homem aí, ó. Esse Santos aí com
O A11, o 10 era o Ganso e o 7 era o Robinho nessa época aí. 7 era o Robinho. E Léo Mi ainda é apaixonado pelo Santos aí também, viu, Júnior? Aí agora ele tá todo se tremendo. E eu era apaixonado pelo Santos, e quando a gente tivesse a camisa do Santos com a Seara, o cara que gosta do Santos, ele treme, porque foi o melhor ano do Santos até esse 2010, que era o Santos que dava de 10, de 11, de 12, e o Vitória consegue igualar 2 jogos, cara, e 2 jogos que, como ele disse, se não tem essa questão do gol fora, o Vitória conseguiria levar pro pênalti, e eu até acredito que o Vitória poderia ter um mental diferente, porque quando você bota 2-1 e você vê que tá em desvantagem, o mental é outro, tem que partir para cima no abafa, tudo isso. Se o jogo fosse 2-1 igual, e o Vitória soubesse que ia para os pênaltis, o jogo era outro. Mas minha pergunta hoje não tem a ver com Vitória, eu queria falar, agradecer a ele, e falar um fato importante para mim. O jogo que eu fiz, eu falava, cara, eu escolhi o time certo. Eu encontrei essa aqui também, ó. Ah, essa aí me dá pesadelo. Essa aí é do enterro, essa aí me dá pesadelo. Um jogo que eu... Essa aqui eu não vendo, não. Essa eu não vendo no troque no duro. Um jogo que eu passei a torcer pro Bahia. A vez que eu vesti essa camisa, acho que foi em 2010 que eu vesti ela. Aí, ó. Último jogo. E um jogo que eu fiz que o meu coração acelerou. Eu acho que o dele também deve ter acelerado, mesmo ele sendo um rubro-negro. Foi um jogo que... Né? Foi um jogo que Foi um jogo que o Bahia tava perdendo do São Paulo, acho que 2-0, 3-0, tava no Pituaçu nesse jogo, e o Júnior entra com o Lulinha, com a galera aí, e o Bahia consegue virar. Aquele jogo ali foi o jogo que eu falei, pô, escolhi o time certo pra torcer, porque com o jogo tava 2-0, a torcida começava a cantar, e agora quem entrou, quero ver sair daqui. E aí o René Simões, acho que era o Joel Santana, chama Júnior, Lulinha e outro jogador pra entrar, Nicão, o repórter... Nicão. E os caras mudam o jogo, a gente vira, e aquele jogo até hoje, quando eu lembro, me vem sensações de lágrimas, e o Júnior estava presente. Mas a minha pergunta também não tem a ver sobre isso, é só mais um relato de torcedor. Agora eu vou fazer uma pergunta mais sincera. O Júnior passou pelos 2 lados, a gente está vivendo momentos no Bavi que os 2 lados provocam, como ele falou, eu amo isso, eu gosto disso, eu gosto dessa provocação, mas só que a gente tem que ter um autocontrole até. Só que hoje a gente vive em um momento, em uma fase, que o mimimi, que a gente pode chamar de mimimi, as pequenas coisas viram grandes coisas. E você, Júnior, como passou pelos 2 lados, você acha, vou dar um exemplo, por exemplo, o Caio Alexandre em um Bavi imitou a galinha, o Oswaldo, o Mateuzinho e outros jogadores, Zé Hugo, por exemplo, que é vou falar do Zé Hugo, que é um garoto, acho que é o mais novo de todos, imitam a vara de pescar em frente à torcida do Bahia. Vamos supor que daqui a 1 ano o contrato dele com o Vitória se acaba e coincidentemente ele vai para o Bahia. Você acha que isso atrapalha a carreira do jogador? É difícil pra caramba essa de responder, porque 4 meses depois de eu estar no Vitória, eu fui para o Bahia. E essa foi a primeira pergunta, onde eu falei assim na entrevista, né? Olha, eu não enterrei o Bahia, eu fiz foi desenterrar, que o Bahia hoje está na Série A. Isso aí é uma situação muito complicada, mas eu acho que, brincadeiras à parte, zoação à parte, quando o jogador ele veste a camisa do seu clube, ou pode ser do rival, aqui em Fortaleza, aqui no futebol cearense, nós tivemos aqui vários jogadores agora que trocaram de clubes, né? Saíram do Ceará, foram para o Fortaleza. O Galhardo era do Ceará, foi para o Fortaleza. Aquele lateral direito, eu esqueci o nome agora, está no Fortaleza. Aquele goleiro que foi do Vitória, que jogou no Vasco. Ele até Fernando Miguel está no Ceará agora, entendeu? Então, eu acho que brincadeiras à parte, zoação à parte, mudar de virar a casaca, isso daí eu acho que isso aí é normal. Entendeu? Acho que isso aí é normal, não tem problema. É claro que eu nunca queria ver o Ronaldo Fenômeno, que é flamenguista doente, e ter ido para o Vasco. O Corinthians eu aceitei, né? Mas imagina se ele fosse para o Vasco, ia ser foda, né? De jogar contra. Mas torcedor, ele realmente não. O Romário também jogou no Vasco, cria do Vasco. Ele até hoje ele faz declarações sobre o Flamengo, sobre a torcida. Então eu acho que essa zoação, contanto que a torcida, aquelas uniformizadas, né, as torcidas, aqueles caras que brigam, não façam nada, né, levem isso na brincadeira.
Porque eu acho que uma coisa que eu acho interessante no futebol baiano é isso. É que o torcedor de rua, quando o atacante, o jogador tá andando na rua, ele não xinga, ele não zoa. Aqui em Fortaleza era assim antigamente. Não podia sair, não podia estar em lugar nenhum que vinha ser importunados. Aí não, aí, enquanto eu tive aí, pelo menos na minha época, né, eu passei 4 anos na Bahia, nunca fui incomodado, mesmo tendo ido para o Bahia. Aí eu conto até hoje essa história. Quando eu jogava no Bahia, no Vitória, o torcedor do Bahia chegava para mim, os amigos, e até mesmo gente no meio da rua, queria te ver no meu Bahia. Quando eu fui para o Bahia, o torcedor do Vitória falou assim, jogou muito no meu time. Então, isso aqui é bonito. É você brincar, brincou ali dentro, acabou, chega na rua, é respeito total. Não ficar zoando, entende? Mas não é mole, não. Disseram que eu não joguei lá no Bahia, né? Que eu não joguei no Bahia. Mas eu joguei sim, fiz gol. Tá maluco? Foi Jogou difícil pra caramba jogar no Bahia, porque... Jogou até Bahia, demais, cara. Naquela época, era um time de empresários, com muitos jogadores de fora, muitos jogadores de nome. Tinha Kleberson, tinha Carlos Alberto, tinha Ricardinho, né? Tinha Jobson, Nicão, tinha Zé Lulinha. Roberto, tinha Souza. Então, a disputa nossa era muito grande e a gente tinha que demonstrar profissionalismo, né? E muitas vezes você... Muito profissionalismo e a gente se tornou um grupo muito forte. Um grupo Sim. muito forte, onde lutávamos ali pelo rebaixamento na época, porque era complicado, não era fácil estar jogando ali, né? Porque os jogadores do Bahia daquela época, né, já tinham jogado em clubes grandes, né, em outros clubes, o clube do eixo... Jogador de seleção brasileira, para te falar a verdade. E tá o Júnior, Diabo Louro, né, que eu digo assim que a imprensa me ajudou muito, né, e falava muito bem de mim, porque às vezes chegavam treinadores que não me conheciam. E eu tinha que... A imprensa chegava e falava, por que o Júnior não está jogando? Aí o treinador ficava com aquela pulga atrás da orelha, né? Mas eu fui sacaneado também. Já aconteceram coisas que um dia aí vou contar para vocês, aí os bastidores lá do meu período lá no Bahia. E você também, e você passou uma época no Bahia que você não cumpria a função de centroavante. O centroavante era o Souza, você saía muito mais da área. Tem vários lances seus, a torcida Enzo do Bahia, que começou a acompanhar o Bahia daqui a um ano atrás, procura no YouTube aí que você vai ver que o Júnior ele não fazia a função de centroavante no Bahia. Ele era mais ou menos um meia, às vezes um ponta, era um Bahia que era totalmente desorganizado, mas os jogos que ele entrava, ele conseguia fazer alguma coisa, ajudar o time muitas vezes com triunfo, e é isso aí, é um cara que jogou na dupla e nos dois lados ele foi bem, e honrou e foi também profissional pra caramba. Isso aí, Júnior. É verdade, o Papai Joel falava, agora eu vou botar as 2 torres gêmeas. Ele falava. Júnior, eu quero te agradecer, quero fazer uma última pergunta, já te agradecendo, assim, muito, 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 assim, muito importante sua visita aqui, seu bate-papo, você é um cara carismático, até por isso também você foi muito bem abraçado aqui na Bahia, porque você é um cara simples, um cara carismático e a gente precisa de mais pessoas assim no mundo. A pergunta que eu quero lhe fazer, pra gente fechar, até porque já tomamos muito do seu tempo aí, o Bahia, o Vitória agora conta com alguns jogadores que são vistos como bomba relógio. Jogadores que têm alguns probleminhas com a noite, né? Estamos falando ali de Luiz Adriano, que depois que ele terminou lá com a Russa, nunca mais esse homem jogou bola, esse homem agora está desfrutando aí dos serviços da Fatal Model. Temos o Luan, que já saiu na imprensa com problema com profissionais da Fatal Model. Temos o Luan também, que veio do São Paulo, que é outro jogador com esse mesmo tipo de problema. O que é que eu quero com isso? Como é a vida do jogador? Tá cortando, cortou a ligação, cortou aí o áudio. Vamos lá, vamos ver. Tá estabilizado agora? Pronto, agora sim. Pronto.
Como é a vida do jogador, Júnior? É muito ataque, as meninas ficam em cima mesmo, é muito convite. E como é que o cara faz para resistir a isso e se manter profissional ali, metendo gol, metendo caixa? Olha, eu acredito que hoje em dia, pelo menos na minha época, na minha última... Eu parei de jogar em 2000 e... Eu digo assim, Série A, 2013. E eu vou te falar que em 2013, no time do Bahia, nós tínhamos apesar de ter uma galera que jogava, que gostava de curtir sua noite, mas nós tínhamos um grupo tão fechado que todo mundo todos cuidavam de todos, sabe? Nós tínhamos aquela responsabilidade de treino. Tinha Fael como capitão, tinha Dani Moraes, que mesmo não sendo capitão, mas tinha uma postura de líder, né? Tinha Ricardinho. Então, nós tínhamos um grupo que, apesar dessas pessoas, eles conseguiam dominar o vestiário. Então, eu acho que, para um grupo estar fechado, para os resultados do Vitória estarem dando certo, ou esses jogadores que estão fazendo isso, eles entram na linha, ou então a diretoria toma providência e o clube continua. Você está entendendo? Então, eu não acredito que tenha essa irresponsabilidade como era na época, década de 2000, década de 90. Não, hoje em dia é muito mais difícil você estar aí aprontando, porque Você já as viu redes isso sociais, em time elas que estão jogou, aí Júnior? muito, muito fáceis, né? Se eu for falar o que eu já fiz aí, ninguém nunca descobriu, porque não tinha esse negócio de rede social. Mas Mas se você fosse hoje, tinha não daria colegas para que fazia fazer. regularmente? Você tinha colega que falava, rapaz, cara, esse cara toda noite, esse cara tá em alta. Olha, você tem uma ideia. No Bahia, não, no Vitória, toda segunda-feira ganhávamos o jogo, ia todo mundo lá para casa do amigo do Schwenk, lá na Praia do Flamengo. Toda segunda-feira era caranguejo e lambreta, para você ter uma ideia. E cerveja adoidado. E o time ganhava, entendeu? Então, toda segunda-feira tava Ramon, Viafra, Schwenk, Júnior Diabo Louro, Wilson, tava... Poxa, teve um dia que, quando a gente Ramon olhou, ia, tava né? o time do Bahia, o time do Vitória todo lá. E não foi uma vez. Foram assim, o primeiro semestre todinho, o segundo semestre também, né? Então, isso faz parte, esse momento relaxar, contanto que os jogadores... É claro que tem moleque novo que ele não quer estar ali no meio, né? Tinha jogadores que não gostavam de estar, que eram os molequezinhos mais novos. Mas a galera mais velha, quem tinha família, curtia. No Bahia, o Zé Roberto, a gente ia para o apartamento dele aí perto aí de Iguatemi, esqueci até o nome aí do bairro. E a gente ia para o apartamento dele toda segunda-feira, sushi, ele contratava um sushi e chopp e um grupo de pagode, e era só a gente, as famílias, entendeu? Ia todo mundo também. Então, eu acho que isso é normal, o jogador ele dá uma relaxada, né? Mas contando que ele não perca treino e nem perca noite de sono, né? Tinha jogadores aí que eu não vou falar o nome, que quebrava e era titular, quebrava a semana toda. Aí ia concentrar na sexta-feira, aí ele passava sexta e sábado só dormindo, e domingo arrebentava dentro de campo, né? Mas é claro que hoje em dia não dá mais para fazer isso, que as competições, número de jogos, o ritmo do jogo hoje é muito mais intenso, né? Hoje em dia, se você vê os quilômetros, né, de que cada jogador corre dentro de campo, é muito alto, é muito grande, muitos quilômetros. E às vezes a gente até brinca, a gente que é mais antigo, e fala assim, rapaz, os caras pedala, corre nada, só tem triatleta, né? Que antigamente o futebol tinha mais qualidade, tinha mais virada de jogo, tinha mais caneta, tinha mais, né, jogadas individuais, muito mais jogadas individuais, qualquer jogador podia desgarrar, né? E aí onde
se encontrava vantagem. Hoje não, hoje já bate certinho, todo mundo bate com todo mundo. Então fica muito mais difícil de jogar futebol assim quando você não quebra linhas. Mas eu acho que o jogador brasileiro, essa galera, né, de nível de Série A, eles sabem o quão difícil é de se chegar e se manter numa Série A. E eu acho que, com certeza, eles são responsáveis, sim. Eles conseguem aí se divertir e, ao mesmo tempo, ser profissionais nos seus clubes. Show de bola. Júnior, mais uma vez quero lhe agradecer. O canal tá aberto aí, tá? Léo vai fazer mais uma pergunta, mas quero dizer a você, o canal tá aberto. Qualquer dia que você quiser falar de um projeto seu pessoal, falar de algo, aparecer aqui para bater um papo com a gente. O canal tá sempre aberto. A gente fica muito grato aí pela sua presença. Massa, aqui. Lucas. Na hora eu tô com seu contato. E quando eu for para Salvador, que minha namorada é baiana, né? Quando eu for para Salvador, aí a gente marca aí de comer uma lambreta aí, de assistir esse jogo aí, quem sabe juntos aí no Barradão. E olha aí. Vai, Léo. É uma pergunta porque o pessoal do trabalho vai me cobrar, né? Eu costumo dizer que a melhor temporada do Vitória foi de 2010 e o presidente daquela época era Alex Portela. E hoje eu vejo no Fábio Mota muito um espelho do Alex Portela. E eu assisti uma entrevista do Alex Portela falando que o Júnior foi uma descoberta. Então, quero que o Júnior fale um pouco da convivência e da tão importante como é a importância do Alex Portela para o Júnior e para aquele elenco do Vitória de 2010, se realmente tinha essa importância do presidente. Olha, muito interessante essa pergunta, porque às vezes as pessoas só escutam, né, da imprensa, e a imprensa ali a imprensa realmente, os repórteres baianos da época ali, é claro que eles são bem acolhidos dentro do Barradão e também não pode falar o que acho que a diretoria, às vezes, ela não quer que saia, né, de coisa de termos de bastidores. Mas eu não tenho nada a esconder, né, sobre o que aconteceu comigo, com o Bahia, ou com o Vitória, né, naquela época, de eu não ter permanecido. Porque vocês não acham que foi muito estranho? No meio do ano, eu já tinha mais de 20 gols. Por que não chegaram para mim e me ofereceram um contrato? Vamos renovar logo o contrato agora, Júnior. E meu contrato era de 1 ano. Na época, eu assinei 15 mil no Baiano e 30 mil na Série A. E eu tinha uma rescisão em branco. Eu tinha assinado uma rescisão em branco. Os números para hoje são irrisórios, né, Júnior? Se eu tivesse jogado, não tivesse rendido dentro de campo, né? Se eu não tivesse feito nenhum gol dentro de campo, o primeiro a ser mandado embora era eu. Então, a maneira que eu cheguei, que foi através de um amigo, que era amigo do Alex, que aí o Alex, não, traz ele para cá e tal, e foi desenvoltura minha dentro de campo, dentro de tudo, de ter visto e ter achado que dava. Tanto é que teve um jogo lá eu tinha meu primeiro jogo titular, eu digo assim, titular no Barradão foi aquele, mas o meu primeiro jogo titular foi contra o Camaçari, que o Ricardo tirou todos os titulares e botou os reservas. E eu fiz 2 gols nesse jogo. No próximo jogo, quando voltaram os titulares, eu entrei faltando 5 minutos. E todo jogo eu fazia que eu entrava, eu fazia uma falta, tomava um cartão amarelo. E o Mauro Galvão chegou para mim e falou: Júnior, tu faz muita falta e tal, o que é que está acontecendo com você? Ele, meu gaúcho. Eu falei: cara, eu tenho vontade de jogar. Agora você quer me botar para jogar o Ricardo quer botar para eu jogar 5 minutos finais, não dá para eu fazer nada, não dá para eu mostrar nada. E no jogo seguinte, que nós já tínhamos classificado para passar de fase do Baiano, o Ricardo tirou todos os jogadores e não mexeu no ataque. Aí é que eu fiquei puto nesse dia. Mas aguentei calado, né? E fui para o jogo, estava 0-0, o Ricardo me botou no segundo tempo, no começo do segundo tempo, e eu fiz mais 2 gols. Então eu tinha 4 gols
e tinha jogado ali, sei lá, 160 minutos, 180 minutos, não tinha jogado 2 partidas inteiras. E fui fazendo a diferença aí. Então, tudo que eu conquistei dentro de campo, eu não via a diretoria, via muita gente batendo nas minhas costas, tudo e tal, mas eu não via assim, cara, senta aqui, tu vai ficar pro próximo ano, mesmo quando o time foi rebaixado, sim, Júnior, tu vai ficar, a gente só pode pagar isso. Eu ficaria, cara. E ninguém veio falar, você vê o que a gente... deixa terminar o brasileiro, deixa não sei o quê, e foram trazendo um monte de atacantes. Quando aquele Toninho Cecílio chegou, me botou no banco uns 3, 4 jogos, que a gente jogou a Sul-Americana aí contra o Palmeiras, e eu comigo no banco, e com 5 minutos a torcida gritando meu nome, cantando minha música. Né? Então, foram coisas assim que eu não estou vendo igual a o que está acontecendo hoje, não. Pelo contrário, eu conheci o presidente, que eu fui ano passado aí em Salvador, e ele é um cara super mente aberta, falou, Júnior, aqui a casa é sua, entendeu? E o tratamento dele, a maneira dele, o jeito vibrador dele, nem se compara com aquela diretoria daquele tempo, daquele ano. Inclusive o Vitória explora muito a imagem do Vampeta, por exemplo. O Vampeta tá toda hora lá fazendo propaganda do Vitória, da Fatal Model. Podia trazer o Diabo Louro também, né? Fazer uma publicidadezinha, fazer uma coisinha. Eu acho que a torcida abraça muito. Mais uma vez, Júnior, muito obrigado. Cara, de verdade mesmo. Quando você estiver em Salvador aí, a galera vai acolher você. Com certeza, você é um cara muito querido. Eu vou sim, e vamos nos encontrar. E eu quero conhecer vocês aí pessoalmente aí um dia. Né? Que tem que seja no Barradão, mas eu quero sim conhecer e só sou grato aí demais aí a vocês. Só te levo se for na também, fonte, cara. Quando quiserem vir para cá, viu? Só falar com o Diabo Louro. Valeu, Júnior. Muito obrigado. Era para Otávio estar aqui, rapaz. Otávio aqui mandando mensagem, mas não deu para ele participar. Otávio é torcedor do Vitória, fanático. Você ia gostar dele, meu Deus. Se encontrar o Otávio, porque o Otávio está aqui em Santa Catarina, mas se encontrar o Otávio, acho que ele lhe abraça, lhe beija. Um homem apaixonado aí pelo Vitória. Júnior, muito obrigado. A gente quer saber, hein? Que é esse projeto que você está bolando aí. Quando o projeto sair do papel aí, chama a gente aí para mostrar aqui para a galera. Beleza. E vocês vão gostar. Vai ser um projeto muito bacana aí. Valeu.